hoje sabe, né? Assim é. O que importa, irmãos, que você está e que a presença do Senhor é real nesse lugar. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não, mas firme prevalece para, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu, desde agora e para. O centro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade, fazer o bem aos bons e aos retos de coração. Quando os que desviam para as tendas tortuosas, levará o Senhor juntamente com os malfeitores. Amém? A paz reina sobre Israel. Amém? Nós temos uma paz, irmãos. Coloca a mão na altura do seu coração. Se você não tem essa paz, pede a Ele: Senhor, estamos a tua casa. Nós pedimos, Senhor Deus, que aqui, Senhor Deus, o Senhor possa, Senhor Deus, derramar a tua paz sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, que assiste nas nossas fraquezas, nas nossas arrogâncias e ignorância, possa, Senhor Deus, aceitar, Senhor Deus, a nossa súplica, aceitar a nossa justificação aqui nessa noite, e que o Senhor possa, Senhor Deus, derramar sobre a nossa vida a tua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor se motiva a qual não sejamos consumidos pelo inimigo da nossa alma, e que nós possamos sairmos aqui saciados, Senhor Deus, na sede de justiça, e que nós possamos, meu Pai, nos tornar inabalável. Nós possamos, meu Pai, sairmos daqui, Jesus, mudado pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, dando glória a Deus, na melhor salva de palmas para Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a pertence a Deus. Amém. O salmista escreveu esse salmo, amém, mostrando a grandeza de Deus sobre a sua vida, sobre o teu propósito, sobre a tua fé, que a fé dele não seria abalada, mas que a fé dele estava firmada no Senhor que fez os céus e a terra. E ele escreveu: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A sua casa firmada na rocha que é Cristo, Jesus Cristo, o único Salvador. Pode vir o vento, a tempestade, a praga, a maldição, pode vir o vento que virá. A sua casa está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Mas é ter essa convicção de que ela está firmada no Senhor Jesus Cristo. Ter essa convicção de que as promessas do Senhor elas vão se cumprir na sua vida, no seu propósito de oração, em tempos difíceis, que são provados a nossa fé, se a nossa fé está em Cristo Jesus, se não está, se estamos alicerçados nele, se não estamos alicerçados no Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Estamos aqui em um propósito esse, e por essa causa nós nos colocamos de joelho. Nós nos colocamos de joelho diante de muitas causas, Mas como é que está a sua vida, a sua estabilidade hoje com o Senhor? No lugar de oração, tem tido o quê? Murmuração, questionação, briga, contenda, discórdia? O que tem tido na sua vida? O que tem acontecido na sua família? Eu te convido a você, meu querido, a fazer uma nova análise do seu propósito diante de Deus. Porque os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abala, mas ele permanece para sempre. Porque o Senhor, Ele é o Senhor do seu povo.
Ele está em derredor do seu povo. O salmista expressava, ele está em derredor do seu povo, e ele vê as suas ações, as suas atitudes, conhece a intenção, o desejo do seu coração, porque servimos a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que a presença dele está aqui, meu querido. A presença dele está na sua casa. A presença dele está na sua família, na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos, porque tudo nessa terra para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. E você não entregou a sua vida para qualquer um, não. O Senhor não entrega o seu propósito para qualquer um. Quantas pessoas desmotivadas da fé, que ele até ora, mas desacredita. Ele até ora, mas ele não vê resultado. Ele até busca, mas a fé está abalada. Por quê? Porque o nosso adversário que vive ao redor, ele não brinca de ser adversário. Ele unge como leão a quem se possa jogar. Mas a grande confirmação daquele que está firmado na rocha é de que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. E nós vamos no efeito da oração e da vigilância. Vigiar é melhor, vigiar é obedecer, né? Eu tenho que obedecer os princípios. Eu tenho que firmar na palavra do Senhor Jesus Cristo, que me dá todo o respaldo e o alimento para a minha caminhada espiritual. Porque eu sei que através da palavra eu vou ser sustentado dentro do meu propósito. Lá em Hebreus 11, versículo 6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso entrar num propósito, mas se eu não tiver fé, não vai funcionar. Eu posso entrar num propósito, mas se eu não tiver fé, eu não vou ver o milagre acontecer. Eu tenho que entrar num propósito, mas eu tenho que ver algo acontecer na minha vida. Eu tenho que dobrar o meu joelho, mas eu tenho que ver o Senhor operar sobre a minha vida em diferentes circunstâncias, irmãos. Há muitos dentro do propósito, brevendo com Deus. Só se o Senhor me dá isso, se o Senhor me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, deixa o Senhor trabalhar. O Senhor não permite para ninguém. O salmista sabia muito bem disso, quando a fé dele estava abalada, ele sabia muito bem disso, quando ele estava triste, abatido, porque pecou, porque ali decepcionou na sua caminhada, ele sabia muito bem disso. Mas ele sabia de que confiar no Senhor é a certeza de que eu entrei no propósito e a vitória já está garantida. Eu só vou ser provado na minha prova, mas a vitória já está garantida, porque aquele que comprou-nos com o teu sangue lá na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Ele já decretou a minha vitória e a sua vitória. Hoje nós estamos no tempo da graça, irmãos. Aquele tempo era muito difícil, era mais difícil que hoje, mas hoje nós estamos no tempo da graça, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. O nosso Jesus derramou o teu sangue lá na cruz do Calvário, para que a minha fé e a sua fé, e a fé em conjunto, e a fé dentro do propósito, possa mudar não só a nossa história, mas possa mudar a história do nosso país, do nosso mundo, meu querido, que está aí atravessando dias difíceis, mas com a promessa dele, meu querido, que é de salvar todos aqueles que nele crê, meu querido. Não é em vão o jejum que você faz, não é em vão o propósito que você faz, não é em vão aquilo que você faz diante de Deus, porque Deus opera segundo a sua fé.
E a sua fé, ela pode derrubar montanhas de problemas. Ela pode quebrar muralhas, barreiras. Eu vejo até aqui, que eu estou vendo aqui na minha frente. Mas o nosso Deus, Ele sabe tudo onde vai estar. Ele é onipotente, onisciente, Ele conhece lá na frente. E dentro do propósito, você pode crer, confiar e acreditar que o melhor de Deus está chegando na sua vida, que o melhor de Deus diante do desafio, Ele está por vir. Um grande avivamento vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. Avivamento de quê? Avivamento de convenção, irmãos, avivamento de entrega, avivamento, meu querido, de unidade dentro da sua casa. Talvez as coisas estão de pé a cabeça virado. Mas lembre-se de uma coisa: Deus, Ele coloca tudo no lugar. Quando você crê, você acredita nas suas orações. Senhor Deus, eu não choro diante do homem, mas eu choro diante do Senhor, meu Pai, porque eu sei que uma lágrima para o Senhor, meu Pai, é o perfeito avivamento. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é gritando, não é esperando, não para aparecer para o homem, não. Mas aí de dentro, aí dentro tem uma força muito grande quando se tem fé. Aí dentro tem uma força muito grande quando se tem fé. As coisas vão mudar, vai virar, a roda vai girar, e o nome do Senhor será bendito e será glorificado, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Aquilo que é para Deus fazer, deixa Deus fazer. Às vezes tentamos ajudar a Deus, dando um jeitinho brasileiro, porque queremos do nosso jeito, da nossa forma, mas não é do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Deus quer. Deus, Ele está apertando as coisas nessa terra, meu querido, provando o homem ao fio, aquele que é dele e que não é. Não é tempo de tropeçar entre dois pensamentos, não é tempo. O salmista sabia que todas as vezes que ele vacilava os seus pensamentos, tropeçava entre dois pensamentos, o diabo tinha uma armadilha para ele. Por isso ele sabia que a confiança dele, total confiança, deveria estar no Senhor, que é a justiça das nossas orações, que é a justiça do nosso propósito, que é a maior justiça sobre tudo e todas as coisas, que é um Deus justo, que opera em tudo, em todas as áreas, meu querido, e sabe perfeitamente onde pode tocar. A irmã Ivonete contou testemunho, né? Ela começou o propósito, a coisa mudando nessa sua casa. Assim, não só na casa dela, em muitas casas, nós estamos vendo pessoas que não estão tendo tempo, não querem sair de casa, comer disso, comer aquilo outro, mas espremido para ter uma vida de propósito dentro da sua casa. Eu te falo uma coisa: se você começar uma vida de propósito dentro da sua casa, você vai contar testemunho aqui. Estou falando com você que um amigo meu, ele falou assim: nesse tempo que a igreja fechou, ele falou, eu nunca tive uma vida de propósito dentro da minha casa, junto, em conjunto. E ele disse assim: olha, comecei uma vida de propósito, de louvor, uma palavrinha e oração de joelho. Diz ele mas a esposa dele chegou ao ponto antes de ser quase separado, de brigar todos os dias, de dormir com a cara virada um para o outro. Diz ele que a paz reinou dentro da casa dele. Diz ele que acabou contenda, que acabou discórdia, que acabou aquela desconfiança, aquele ciúme doentio que foi embora, acabou tudo aquilo ali. E diz ele para você: eu nunca mais eu quero parar com propósito dentro da minha casa, porque uma casa sem propósito se torna uma casa de brecha, vazia.
onde que não perde a proteção de Deus, e o diabo trabalha. Ele não perde tempo. Ele falou assim, antes mesmo da minha esposa falar qualquer coisa comigo, ela já pensava 2 até 3 vezes antes de falar. Ele falou assim comigo, porque o estupim dele é muito curto. Ele falou assim, meu estupim é muito curto. Até eu, para falar alguma coisa para ela, penso 2 até 3 vezes antes de falar. Porque, sabe por quê? Entrou a vigilância. Eu falei com ele, entrou a vigilância, meu querido, na sua vida. A sua vida mudou. Tá? Você aprendeu a tratar a sua esposa e ela te tratar. E tratar os seus filhos tratar. Acabou a contenda, acabou a discórdia. Sabe o que é isso? Propósito. A vontade de Deus, irmãos, é que ninguém se perca, é que todos sejam salvos. É você crer no seu propósito, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua promessa para a sua casa. Josué escolheu essa promessa, ele diz: eu escolho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua escolha vai trazer os benefícios para a sua vida, para a sua casa. A sua escolha vai trazer, meu querido, o resultado daquilo que você quer na sua vida e na sua casa, na sua família. Depende do seu propósito. Depende da sua confiança. Depende da sua fé. E essas duas coisas andam juntas. Quantas famílias, irmãos, destruídas, quantas pessoas sofrendo debaixo de jugo, que não tem paz dentro da sua casa, todo dia contenda, confusão, todo dia eu escuto a notícia ruim, cadê a notícia boa que não vem? Será que Deus esqueceu de mim, esqueceu do meu propósito? Não. E a sua confiança, que ainda está balançada entre dois pensamentos, é a sua confiança que está abalada, é a sua confiança que é preciso servir somente ao Senhor, ser fiel somente a Ele. Por quê? Porque quando eu digo assim, a Ele toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Eu estou deixando Ele governar, eu estou deixando Ele dirigir a minha vida. Eu estou deixando Ele ser o Senhor da minha vida. Ele ser o Senhor da minha casa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, você como igreja da sua casa, Cristo é o cabeça da sua vida, da sua família. E operando Ele, ninguém pode impedir, porque Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele está acima de todo poder. E não divide da sua glória com quem? Eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quê? Aquele que fez a vida, dá a vida, que pode curar, que pode libertar, que pode salvar, que tem todo o poder em todas as áreas, que conhece tudo, onipotente, onisciente, onipresente. É Ele que está no comando. E se Ele está no comando, meu querido, deixa Ele no comando. Esse tempo de crise Ele está te ensinando a confiar a sua fé. Esse tempo de dificuldade Ele está te ensinando a receber dEle o melhor. Nem tudo que a terra, o mundo oferece é o melhor, mas às vezes os nossos pensamentos são pequenininhos. Às vezes deixamos de obedecer a sua palavra e sofremos as consequências. E o problema de tudo isso, que enquanto se a vida há esperança,
Perdeu-se a vida, acabou a esperança. Que a morte decide tudo. Morreu, acabou. Mas encontra-se a vida, a esperança de mudança de vida. Porque Ele oferece mudança de vida para mim, para você, dá o livre-arbítrio de querer ou não querer. Mas o nosso corpo é pecaminoso. A nossa natureza é pecaminosa. E às vezes obedecemos mais os desejos carnais do que os espirituais. E quando fazemos a escolha, sofremos as consequências. Eu quero que você, nesta noite, possa fazer um autoanálise da sua vida, do seu propósito com Deus. Porque Jesus está voltando. Ele está fazendo esse apelo porque para você ter mais tempo para a sua família, ter mais tempo para os seus filhos, ter mais tempo de conversar, ter mais tempo de falar do amor de Cristo Jesus, mais tempo de orar, mais tempo de buscar a face dele. Ele está te dando uma chance, uma oportunidade de que diante dele tudo pode se fazer novo. Que diante dele as coisas podem mudar. É saber que para ele não tem o impossível. E que o possível já foi feito. Ele poderia ter desistido de mim e de você ali na cruz do Calvário. Porque ele chegou num momento doloroso. Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Outra hora ele disse: Pai, por que me desamparaste? Às vezes nós sentimos sozinhos de um propósito. Mas você não está sozinho. Porque assim como o Senhor no derredor de Jerusalém sai, no derredor do teu povo também está. E hoje está mais fácil, irmãos. Porque Ele deu aquela boa notícia: está consumado, Pai. Ele levou até o fim. E Ele disse: está consumado. E Ele decretou em todas as coisas: você é mais do que vencedor. Você não é vencido, é mais do que vencedor. Talvez o seu limite chegou. Diante de uma decepção, o seu limite chegou. Apertou mais o cinto. Você fala: já não tenho mais força. Me dá força hoje. Me dá estratégia hoje. Me dá palavra, me dá sabedoria para contornar hoje. Porque Ele não te trouxe aqui à toa. Te trouxe para um grande propósito nesta noite. E hoje é o dia da sua vitória, querido. Hoje é o dia em que o Senhor marcou para mim e para você estar aqui dentro desse templo. Talvez amanhã não estaríamos aqui hoje. Talvez o amanhã, o Senhor nesta noite possa arrebatar a tua igreja. Não é mesmo? E você nesta noite, Ele está pedindo Ele força de conversão. Eu não tenho força de me converter ou de levantar as mãos. Eu não tenho força de decidir a minha vida. Peça para Ele que as coisas vão mudar no nome de Jesus. Amém? Amém. Até que esse relógio, né? Vamos. Não pode precisa ser. Coloque sobre os seus pés. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E vamos cantar junto aquele hino, se a gente colocar nossa fé em ação. Vamos, novamente, vamos cantar aquele louvor que foi cantado por último aqui. Colocar a nossa fé em ação. Já deu certo, irmãos.
Eu não sei qual o milagre que você precisa, já deu certo. Eu não sei de que forma que você já entrou aqui, você entrou aqui com um propósito. Eu quero que a minha vida mude. Eu quero mudar a minha vida, a minha história. Eu quero que as coisas na minha casa, na minha família, possam fluir. Já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo na sua vida em nome de Jesus. Porque agindo Deus, ninguém pode pedir. Nada para Ele é impossível. Põe a mão na tua do seu coração, quero ministrar sobre a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu gostaria que você colocasse a sua fé em ação, porque sei que não é impossível agradar a Deus. Todos os homens de Deus colocou a sua fé em ação. Ele teve mudança na sua vida. Ele teve resultado. O salmista Davi, ele sempre colocava a sua fé em ação. Não deixou de ser pecador, mas se tornou segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque usou a sua fé. Não é por obediência, meu querido. A palavra do Senhor, Ele salvou toda a sua casa, a sua família. Aqueles que desacreditaram, pereceram. E eu gostaria que você, meu querido, salvasse o projeto de Deus na sua vida, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus, Ele tem um plano na sua vida. E que prevaleça os planos de Deus na sua vida, os sonhos de Deus na sua vida, não vai morrer. Que se tiver um pouquinho de fé, um milagre vai acontecer nessa noite. Porque o Senhor pode te libertar e pode te curar nessa noite. Feche os teus olhos, Senhor Deus e meu Pai, nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor da tua graça, misericórdia do Senhor, que cobre, Senhor Deus, a nossa vida nessa noite, esse lugar, porque tudo aqui é para a tua glória, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, que assiste nas nossas fraquezas, possa envolver, tocar com o teu poder, tocar trazendo a cura da alma, a libertação do Espírito. Sube, era assim, soma choro, gente colocar. E que você possa sair daqui mudar. Confia. Sua oração que ela vai ser. O seu coração está machucado, mas Jesus pode curar a tua alma. Deus ouve e responde. Ele pode. Ele está respondendo o teu propósito.
Nossa, tá bom, irmão, minuto aí. Isso. Começa o propósito desses dois juntos. A Súria era mexida, ela barrava Súria, ela raça, assim, ó. Foi feita uma obra de bruxaria de macumbaria, para nada dar certo nas suas vidas, no seu casamento, ó, na sua caminhada no mundo espiritual. Olha, Satanás teve travado, decanta na maçubi, era raça, assim, ó. Mas um propósito em conjunto, decanta na maçubi, a raça, vai somar a força um para com o outro, ó. E o amor que excede todo entendimento, decanta na maçubi, era raia, seca, ela raça, assim, ó. Vai mudar a atmosfera, vai mudar a sua casa, a sua família, porque o inimigo ele veio com o intuito de matar, roubar e destruir, mas o Senhor é o Deus que constrói segundo a tua fé, segundo um propósito diante dele. Ele constrói em nós algo grande, e nós firmamos na rocha que é Cristo Jesus, e que pode mudar o cativeiro de tudo e de todas as coisas. Assim diz o Senhor, que está quebrando muralhas, decanta na mastúria, a berraça, decanta na maçubi, a raça. Esse Deus, ele está conosco, ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Amados, propósito. Deus me fala ao meu coração e falou assim: olha, a sua vida é de propósito. Está bem em conjunto. Propósito em conjunto. A oração de um justo pode muito seus efeitos. A alegria do Senhor é nossa, e na força do teu poder você vai passar por cima. Amém? Porque Deus ele revela pelas tuas palavras. Amém? Irmão Ebert, propósito ele já colocou no seu coração. Ele manda te dizer: persevere no propósito. Ele manda te dizer: perseverar é nunca desconfiar, é nunca desistir e saber: eu quero, porque assim diz o Senhor, que esse propósito está funcionando e vai mudar o cativeiro. Ele manda te dizer: persevere em um propósito. Amém? Amém? Porque Deus é Deus de propósito. Irmãos, Deus ele está falando neste lugar. Está gostoso o culto, está gostoso a atmosfera, mas não podemos mais. Amém? Em nome de Jesus, eu gostaria de perguntar a alguém se tem alguém para Jesus aqui hoje. Você recebeu essa palavra no seu coração e quer tomar posse, irmãos, da salvação. Você quer decidir a sua vida para Jesus, quer mudança na sua vida. Você vai dizer: eu quero ser salvo. Eu quero que a minha família seja salva. Eu estou te oferecendo Jesus hoje. Tem alguém no nosso meio que quer decidir a sua vida hoje para Jesus? Não deixa para amanhã que você possa fazer hoje, não. Jesus ele abre as portas para você. Amém? Tem alguém no nosso meio? Se não tiver, irmãos, depois, no nome de Jesus, você pode estar decidindo a sua vida. E só apresenta e fala assim: pastor, eu estou me apresentando porque eu decidi a minha vida para Jesus. Vai? Põe na todo o seu coração. Lembrando os irmãos de Santa Ceia, amanhã, no domingo, no nome de Jesus, culto de missões. Você vai trazer uma premissa, se possível for, traz uma oferta de missões para ajudar a casa do Senhor. Amém? Pagar os gastos, as despesas, no nome de Jesus. Tá bom? No nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses louvores, pelos ofertantes de mesa. Agradecemos pelos visitantes aqui, no nome de Jesus. Oramos apresentando também, Senhor Deus, os idosos nas tuas mãos, as pessoas, meu Pai, que estão em situação de risco. Nós sabemos, meu Pai, que elas estão cobertas pelo teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, dá um livramento, Senhor Deus, à nossa cidade, dá um livramento à famílias. No nome de Jesus, guarda a nossa família debaixo da tua potente mão santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A vitória nossa. Operando Deus. Senhor é meu pastor. O Senhor é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Com a graça de Deus Pai, com a graça de Deus Filho, para todos.